Todos vocês, amados irmãos, espero que esteja tudo bem com todos vocês. Só um minuto. A internet aqui tá ruim, tá travando, mas vai dar certo. A minha rede está instável, se você puder compartilhar para ajudar vai ser bênção, amém? Se não, glória a Deus também do mesmo jeito. Vamos lá. A palavra de hoje saiu em 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Eu vou estar lendo, amém? Diz assim: Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Paulo está saudando, amém? Versículo 2. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações. Aqui, Paulo está dizendo que agradece a Deus pelo povo, né? Que tinha em Tessalônica, que era um povo fiel. Então, ele descrevia o quê? Que eles eram um povo separado, um povo que ouvia, um povo que recebeu, um povo que praticava, um povo que era como eles. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo, ele falou: ide e fazei discípulos, assim como eu fiz de vocês, meus discípulos, vá também e façais discípulos. Mandou de 2 em 2 e mandou fazer discípulos. E esse povo da Tessalônica foi um povo que Paulo deu graças a Deus por eles, porque era um povo abençoado. No versículo 3 diz assim: lembrando-nos sem cessar da vossa obra, sem cessar da obra da vossa fé. Aí, olha só, lembrando sem cessar da obra da vossa fé. Imagine você que Paulo vai visitar o local onde fica, né, os Tessalonicenses, e ali ele levanta um povo que se converte, um povo que crê em Jesus, um povo que se separa. Aí Paulo vai seguindo seus caminhos, né? Vai continuar evangelizando, como ele sempre fazia. Ele ia no local, falava de Jesus, levantava um povo, deixava alguém cuidando e continuava seu ministério. E ali ele vai ter essa graça de dizer: eu oro por vocês com grande alegria, dando graças a Deus pela obra da vossa fé. Olha aqui no 3. Lembrando sem cessar da obra da vossa fé. A palavra de Deus vai dizer que a fé sem obra, ela é morta. Porque eu posso dizer para você que eu tenho fé, mas eu vou mostrar para você que eu tenho fé com as minhas obras. Aqui eu vou ler de novo: lembrando-vos sem cessar da obra da vossa fé. Porque esse povo fazia a obra de Deus, mas fazia porque cria em Deus. Não tem como eu fazer algo se eu não acredito naquilo. Não tem como eu exercer se eu não acredito. Mas esse povo, além de se converter, já que eu vejo Paulo fazendo, eu vou fazer igual Paulo. Porque Paulo sempre dizia, tem uma parte que Paulo diz: sejais, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, esse povo começou a trabalhar para Deus pela obra da fé, porque eles criam, então faziam.
Você que tá aí comigo, Deus abençoe, graça e paz. A minha internet tá fraca, se você puder compartilhar para alguém que se sentir no coração, não é obrigada, amém? Se você achar que Deus está falando com a tua vida, compartilhe e curta, tá bom? Vamos lá, no versículo 3 diz assim, ó, lembrando sem cessar da obra da vossa fé e do trabalho da caridade, que é amor, né? Da paciência, da esperança, porque você esperar o que Deus está mandando... Ai, Manassúria saiu, é forte, Deus está falando comigo também, a palavra corta aqui primeiro. Vou ler de novo. Aqui, ó, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé e do trabalho da caridade, porque quem trabalha com amor é outro nível. Da paciência, da esperança. Porque se você tem paciência, é porque você tem esperança que algo Deus vai fazer. A paciência, ela vem através das provações. Muitas pessoas falam, Senhor, me dê paciência. Eu sempre digo, gente, não peça paciência. Peça graça para suportar a adversidade. E vamos lá. Por quê? Aí tá dizendo aqui, ó, da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus Pai. Nós que servimos ao Senhor sabemos que toda tribulação produz paciência. E a paciência produz o quê? Perseverança. Perseverança é o quê? Você insistir porque você crê que há um tempo determinado para tudo, inclusive da tua prova. Vai passar. No tempo de Deus, essa guerra, essa luta que você está passando vai passar. E nisso você vai estar fortalecido na fé, porque você sabe que nessa guerra que você está passando, você não está passando sozinho, você está passando com o Pai. E Ele é que te dá graça para suportar o que você mesmo diz. Eu não sei como eu estou aguentando, mas eu digo para você, o Senhor tem te sustentado. No versículo 4 diz assim, para quem entrou agora, eu estou aqui em Tessalonicenses capítulo 1, versículo 4 diz assim, sabendo, amado irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Vamos ler de novo. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Quem foi que te elegeu, amado irmão? Quem foi que te escolheu, amado irmão? Quem foi que pegou o teu nome e colocou lá para você ser líder? Quem foi que pegou o teu nome e colocou lá para você ser regente? Quem foi que levantou você como adorador? Quem foi que levantou você como pregador da palavra de Deus? E muitos se levantam contra a tua vida e diz assim, fulano é cheio de defeitos, ciclano é assim, é assado, mas quem te escolheu foi Deus. Aqui está dizendo, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Então foi Deus que elegeu esse povo de Tessalônica, porque Deus sabia que eles iriam fazer. Eu tenho certeza que eles não eram perfeitos, irmãos, como eu e você não é. Só que a gente põe a mão na massa, a gente vai fazendo o que o Pai está mandando, porque Deus nos escolheu para isso, para trabalhar em prol do reino. Então, quando a gente sabe que foi Deus que nos elegeu, que foi Deus que nos escolheu, que foi Deus que nos separou, que foi Deus que colocou na nossa mão, não é para ninguém fazer o que é para a gente fazer. Quando Deus te deu algo para fazer, não é para fulano fazer, não é para passar para o outro irmão. Às vezes há uma timidez, às vezes há uma dificuldade, às vezes, eu não queria. Mas eu digo para você assim, não olhe para isso, não fale isso, não diga isso, porque quando Deus escolhe, Ele sabe da tua capacidade. Mas, pastora, eu não tenho capacidade, glória a Deus. Mas, pastora, eu sou fraca, glória a Deus. Pastor, eu não consigo, glória a Deus. Por quê? Porque se você é fraco, quer dizer que o poder de Deus vai se aperfeiçoar o quê? Na sua fraqueza. Então, você vai usar a força de Deus para vencer, e não a sua. Até porque a gente não tem força alguma para vencer nada. E nisso você se torna forte. Mas eu sou pequeno. Ótimo, porque nós somos pequenos diante de Deus. Deus escolhe as coisas que não são para fazer aquilo que é, para poder confundir. Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir a sábia. Vai ter gente que vai olhar para você e vai falar, dali não sai nada, mas aí Deus te pega, te usa, aí é pessoas pro reino, é pessoas aceitando Jesus, é pessoas sendo libertas, é tua família sendo renovada. Mas por quê? Deus escolheu o que não é, porque se a pessoa acha que é alguma coisa, Deus não tem espaço no coração dela para fazer nada. Mas quando você diz e entende que você não é nada, o Espírito Santo de Deus entra e Ele faz acontecer, porque o Espírito Santo tem que ter liberdade. No versículo 5 diz assim, porque o nosso evangelho não foi
a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. Aqui está dizendo que o evangelho não é somente de palavra, mas tem que ter poder do Espírito Santo, tem que ter certeza do que está fazendo, tem que saber o que Deus te chamou para fazer, porque quando você entende o teu chamado, ninguém deturpa isso. Então entenda o que Deus quer de você e faça o teu melhor para o reino. Faça como se não tivesse amanhã. Você está vendo que o mundo está estreitando cada dia mais. E aquilo que Deus te chamou para fazer é necessário você fazer. Ah, mas eu não sou convidada para pregar. Você tem um celular na tua mão. Olha eu aqui falando de Jesus. Ah, você é chamada, pastora, de vez em quando. Mas não tem problema, porque eu não preciso estar no altar para poder pregar. Estou eu aqui falando de Jesus. E enquanto eu falo de Jesus aqui, eu salvo depois dessa live. Depois de salvar essa live, eu coloco no YouTube. Então, mais pessoas são alcançadas. E o que me importa é isso. Não é ovelhas físicas, mas importa pessoas que se rendem ao reino, que congreguem aonde elas estiverem. Umas estarão longe, muito longe de mim, mas vai voltar para Jesus e vai congregar em alguma igreja, vai buscar o Senhor e vai se converter. E o que para mim é necessário ganhar almas. É falar de Jesus. Amém? No versículo 6 diz assim: e vós fostes feitos nossos imitadores, e do Senhor recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. O que ele estava dizendo? Que aquele povo era tão entendido na fé, aquele povo entendeu tanto o chamado e aprendeu tanto com Paulo, que começou a imitar Paulo, porque aqui está dizendo assim, que eles eram imitadores de Paulo, assim como do Senhor Jesus, que mesmo no meio da tribulação, com muita alegria, ficava cheios do Espírito Santo. Ficaram cheios do Espírito Santo, porque a alegria, amados irmãos, daquele que serve ao Senhor não é falta de tribulação, mas é falta da presença de Deus. E no versículo 7 diz assim: de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis da Macedônia e Acaia. Ou seja, quando um povo recebe o Espírito Santo, ele trabalha para Deus, ele é exemplo, ele não precisa falar do que está fazendo. Ele é o próprio exemplo. Onde ele anda, as obras que ele faz, fala por ele. Assim como o próprio Jesus um dia falou lá, não lembro onde exatamente estava, ele falou assim: eu não preciso falar quem eu sou, nem o que eu estou fazendo, porque as próprias obras falam por mim. Você entendeu? As próprias obras falam por mim. Então, não é o que você diz, você não tem que se justificar a ninguém, a não ser o Pai Todo-Poderoso que está no céu, que conhece a tua vida de dentro para fora. E aleluia, mas aquilo que você faz refletirá, porque que certamente o homem plantar, certamente ele colherá. No versículo 8 diz assim: porque vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Ou seja, esse povo trabalhou tanto para Deus, teve tanta fé, o Espírito Santo estava tanto na vida desse povo que Paulo não precisava falar. Vou dar um exemplo assim na linguagem de hoje para você entender. Sabe o bairro tal, onde eu abri a igreja, tá uma benção. Paulo não precisou fazer. Lá em Tessalônica tem uma igreja que é cheia do Espírito Santo. Não precisou. Porque, aleluia, a própria ação daquele povo, a própria fé, a própria obra, os próprios testemunhos falavam sobre eles. Eles não cresciam porque eles queriam crescer, mas porque eram cheios do Espírito Santo. Enquanto eles se dobravam diante do Senhor, enquanto eles abriam mão de si mesmos, abriam mão de ídolos, abriam mão da natureza humana para ser como Paulo, e Paulo era como Cristo, automaticamente aquilo gerava fruto, amados. Quando Jesus ele ensina os discípulos, ele dizia que era para poder ser como árvore frutífera, e os discípulos aprenderam isso. E quando Jesus disse vai e faz discípulo, os discípulos entendiam que eles também tinham que gerar discípulos que também dariam frutos, porque não é só ter discípulo,
tem que ter fruto, porque uma árvore que não tem fruto, o próprio Jesus falou, se não tem fruto, ele lança fora e queima, porque de nada serve. O Senhor não quer que eu e a tua vida, o qual Deus colocou um algo para fazer para o Senhor, estejamos mortos, estejamos sem frutos, secos, aleluia, vivendo, mas sem saber por que está vivendo, existindo por existir, não, porque tem muitas pessoas que se parar para pensar, pensando, meu Deus, a minha vida é chata, a minha vida é um ciclo, não entende, sabe o que é isso? É vazio, sabe o que é isso? É necessidade de fazer para o Senhor, por quê? Nós que somos escolhidos por Cristo, elegidos para Erebaçaio, elegidos por Ele para fazer um algo, automaticamente a nossa alma anseia por isso, não tem como ficar parado, e quando você fica parado, sabe o que acontece? Você fica doente emocionalmente, você fica doente fisicamente, já parou para prestar atenção que tem muitas pessoas que ficam felizes de estar no culto, às vezes o culto tá uma delícia, tá ali o poder de Deus descendo e você fica cheio, mas quando você não vai, você fica vazio. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo chamando você para algo maior, algo profundo, algo nas madrugadas, porque Deus não quer somente te encher, Ele quer também te usar, porque o vaso que é vaso elegido, o vaso que é vaso escolhido, ele tem que transbordar. Ele não é só para ser cheio para si, ele tem que ser cheio para transbordar para outras pessoas. E não é o que os outros dizem de você, mas as obras que você fará em nome de Jesus falarão sobre você. Não se justifique, não se preocupe, faça para Deus. Seja como Paulo, seja como Cristo. Busque em Deus a perfeição, porque é Ele que fará isso sobre a tua vida. No versículo 9 diz assim: porque eles mesmos anunciaram de nós qual a entrada que tivemos para convosco, como dos ídolos vos converteste a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Então, quando Paulo ele fala isso, ele está dizendo que o próprio povo ao redor anunciava, nossa, depois que Paulo passou aqui, esse povo já não é mais o mesmo. Fala como Paulo, anda como Paulo, prega como Paulo, abandonou os ídolos, abandonou aquilo outro, começou a ser e agir como ele. E quem agia como Paulo, agia como Cristo, porque Paulo imitava Cristo. E o povo imitando a Paulo também imitava Cristo. Então, o testemunho tem que ser refletido em ação. Pastora, você é perfeita? Não. Essa palavra que nem eu falei, corta aqui para cortar aí também. É um ensinamento para todos nós. No versículo 10 diz assim: e esperar que dos céus a seu filho, a quem ressuscitou dos mortos, saber, Jesus nos livra da ira futura. Então, enquanto Jesus não volta, nós faremos como a Tessalônica, porque é o que nós temos que fazer. Obras, gerar frutos. Ser como Paulo, assim como Paulo era exemplo de Cristo. Porque a gente sabe que Paulo, ele sabia até o que iria acontecer com ele, como ele ia morrer. Porque o próprio Deus levou ele a todos os céus e mostrou para ele muita coisa. E nisso, ele viu a glória de Deus. Então, para ele não se importava. Pode ver que quando Paulo ele abre a visão, que Deus ele manda Ananias derramar o azeite, ele abre a visão. Mas algo é dito para o profeta antes de derramar o azeite: vai lá, porque ele é para mim vaso escolhido, e vou mostrar quanto ele deve padecer por amor de mim. Paulo já sabia que ele ia padecer. Paulo não teve uma vida fácil. Paulo não teve um chamado fácil. Paulo sofreu muito e não foi pouco. Só que existia um diferencial. Como ele teve a graça de poder enxergar para onde ele iria se ele morresse por amor a Cristo, ele permaneceu firme na fé. Porque quem viu o céu, quem viu a Deus, claro que eu creio que não assim, de cara, porque a própria Bíblia fala que é impossível enxergar Deus e não morrer, mas quem enxergou a glória de Deus, aliás, se nós, quando vai na igreja, sente um pouquinho da presença de Deus, não quer mais sair, você imagina o que Paulo sentiu de poder contemplar a glória que ele teria após a sua morte. Então, ele suportou todas as adversidades. Pastora, como é que eu vou suportar as adversidades? Buscando em Deus, amados, para que Ele venha nos revelar as coisas do céu. Sabe o que é interessante? Enoque não tem muita coisa escrita, mas a palavra
Deus diz que Enoque tinha família, ele tinha uma vida normal, mas o diferencial dele é que ele andava com Deus, para que nós possamos buscar no Senhor. Senhor, como que eu vou poder andar com o Senhor? Ainda mais no mundo que a gente está vivendo hoje, onde tudo está distorcido, o que é errado é certo, o que é certo é errado, há muita coisa ruim acontecendo, a maldade e o mundo jaz no maligno, mas aquele que anda com Deus, aquele que busca de Deus uma visão diferenciada, aquele que se separa, começa a ter uma visão diferente, começa a enxergar diferente. Tem muita coisa que aquele que busca a Deus não entende, porque para ele é natural, mas para aqueles que não entendem as coisas do céu, é loucura. E aí fica aquela guerra da carne com o espírito. Mas aquele que vive no espírito vive para ser diferente, porque não tem como ser igual. Porque se você sabe e começa a Deus revelar as coisas profundas do espírito para tua vida, não tem como você andar mais na carne. Não faz sentido isso. Então é isso que eu digo para você, gere. Ah, mas a gente está vivendo num tempo onde não se tem oportunidade. Gere fora da oportunidade. Ah, mas eu não tenho oportunidade para pregar. Todo mundo tem acesso a WhatsApp, a Facebook, tudo tem live. Instagram tem live. Eu não sei nem se eu posso falar isso aqui para a live não cair, mas existe muitas lives, porque a intenção aqui não é ganhar dinheiro nem nada disso. Então eu vou falar mesmo que se cair, caiu. Mas eu vou dizer para você, existe formas de você falar de Jesus. E isso não pode ser impelido a você. Ah, mas o pastor não me viu. Não importa, Jesus está te vendo, que é o verdadeiro pastor. Faz para Deus. Gera fruto. Não seja uma árvore seca, porque a Bíblia diz que quando a árvore é plantada junto a ribeiros de água, dá o fruto no tempo certo. Então, você está sim, em nome de Jesus, plantada a ribeiros. Como? Que ribeiro? Alabai onderessai, o Senhor Jesus. Lembra? Ah, mulher, se eu te desse da água, que aleluia, eu tenho para você beber, nunca mais você terá sede. Olha aí. Então recebe essa água do Espírito Santo, para que você possa transbordar e nunca mais ter sede. E que aquele que não tem sede tem saúde. E como você é árvore, você vai gerar fruto em nome do Senhor Jesus. Sede, pois, imitadores de Cristo. Assim como Paulo falou, né? Sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Hoje em dia é difícil você ter alguém que você possa se espelhar. Então, já que não tem nenhum ser humano, eu digo, sejam, pois, imitadores de Jesus Cristo, porque ele sim é o verdadeiro destino, ele sim é a porta, ele sim é um modelo vivo. Ainda falo mais, que Jesus, quando ele veio nesse mundo, não foi somente para sentir o que eu e você sente, para poder nos entender, mas para poder explicar com clareza de detalhes as nossas ações, para que a gente venha agir com sabedoria. Não é simplesmente sou crente por regras, não posso matar, não posso roubar, não posso me prostituir. Jesus veio para nos ensinar além, que ele não quer somente atitudes simples, que normalmente é normal para você não ser prejudicado no dia a dia, mas para que você possa entender que o espiritual é mais importante, porque as coisas espirituais que cometemos, às vezes não cometemos fisicamente, mas dentro de nós gera uma brecha onde o adversário das nossas almas consegue entrar e operar. Mas quando a gente fecha essas brechas, por mais difícil que seja, amada igreja, não é impossível. O nosso Senhor nos ajuda. Com certeza, aleluia, as coisas do céu serão reveladas e os frutos virão. Pode ter certeza que da tua vida vai gerar fruto. Não é porque nós somos, mas é porque nós sabemos quem tem nos escolhido. E as palavras que saem da minha boca aqui não são minhas palavras, mas são as palavras que vêm da boca de Deus. É por isso que quando alguém vai ministrar algo do Senhor, não é a pessoa falando, porque a partir do momento que abre a palavra de Deus, é o Espírito Santo que gera na boca da pessoa. Mas e a palavra de Deus, ela não veio para ferir, mas ela veio para curar. Porque a palavra que corrige, que vem de Deus, ela corrige, mas ao mesmo tempo ela acalenta, ao mesmo tempo ela ajuda, ao mesmo tempo ela consola e conforta. E é essa palavra que Deus tem para mim e para a tua vida. Sejamos como esse povo, que geramos frutos e não vai precisar ninguém dar um exemplo nem destino, que as nossas ações andarão e dirão que Deus é na minha e que Deus é na tua vida. Amém. Glória a Deus. Deus abençoa William, Deus abençoa Camila, Deus abençoa todos vocês, Deus abençoa Jéssica, Deus abençoa Tânia. Que o Senhor Jesus abençoe a vida de todos vocês, amados. Que o Senhor te fortaleça, te guarde, te proteja, em nome de Jesus. Muito obrigada pela presença de vocês aqui.